Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, um programa de entrevista diferente. Um bate-papo franco, aberto, sem censura. As mulheres são hoje mais da metade da população brasileira. Apesar disso, a assistência à saúde delas é um tema relativamente recente. Até o começo da década de 80, as políticas públicas do país se limitavam ao cuidado materno-infantil, deixando de lado questões importantes como a prevenção e o tratamento de doenças ginecológicas e o atendimento às vítimas da violência sexual. Felizmente, essa abordagem vem mudando e os profissionais da saúde reprodutiva têm uma visão cada vez mais humanizada de seus papéis. Nosso convidado de hoje é um médico que representa essa busca pelo atendimento de excelência. Ele nasceu em Valença, no estado do Rio de Janeiro, e lá cursou a graduação em medicina. Na capital fluminense, obteve especialização em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Municipal Salgado Filho, em videoendoscopia ginecológica pelo Hospital Geral de Ipanema. Vive em Caratinga há 14 anos, onde foi plantonista em obstetrícia do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Hoje atua na Casa Saúde União e no Centro de Assistência à Saúde UNEC. Logo após o intervalo, você vai saber quem é esse convidado muito especial de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo Conversa, um programa produzido pela UNEC TV, emissora mantida pela FUNEC e retransmitido pela TV Sistec e pelo Supercanal TV, também disponibilizado pelas plataformas digitais. Vamos começar o nosso bate-papo com o convidado de hoje, o médico ginecologista e obstetra Marcelo Antônio Raimundo de Souza. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao Começo Conversa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer te receber aqui. Você que é lá de Valença. Valença, estado do Rio. Ali perto de Volta Redonda, Barra Mansa, Vassoura, aquela região toda ali, né? É o Fluminense ali, é o sul Fluminense do região Rio de Janeiro. Bacana ali, muito né? bom ali, muito bom. Você ia muito à Volta Redonda, não? Bastante. Porque acabava que Volta Redonda era o nosso centro comercial. Meio a que evolução polo, da CSN que tinha lá, né, da siderúrgica. Então acabou que era o polo comercial e era Volta Redonda. Mas nos últimos 25 anos, Resende deu uma ampliada assim, fantástica, né? As indústrias foram para lá e dessa maneira lá evoluiu muito. Então acabou que saiu de Volta Redonda e foi para Resende. Então ficava todo mundo comunicando ali. Resende já é ali, depois de Penedo. Antes. Mas depois de Volta Redonda. Depois de Volta Redonda. O caminho ali da Dutra indo para São Paulo. Isso, exato. Bacana demais. Eu tenho muitos parentes ali em Volta Redonda, Barra Mansa, aquela região mineira, ia muito para lá, né? Mas você fez o caminho contrário. Exatamente. Você nasceu lá em Valença e veio parar em Caratinga. Eu queria falar da sua formação, achei interessante isso. Quer dizer, você nasceu em Valença e fez medicina em Valença. É algo importante, né? Eu fico olhando a situação de Caratinga, por exemplo, o pessoal fazia medicina aqui, quer dizer, antigamente quando falava medicina, significava sempre abandonar a família, deixar os pais e cuidar da vida, né? Ir para longe, né? No seu caso, você ficou em casa, estudou na casa do papai e da mamãe. Eu tive essa graça, né? Porque é uma família humilde, simples, e eu tive a graça de passar no vestibular em Valença, né? Lá, o vestibular unificado da Sesgran Rio, né? Tinham 5 faculdades particulares do estado do Rio. E eu tive a graça de passar para Valença, onde eu morava. Isso me permitiu estudar, porque se não fosse dessa maneira, talvez eu não conseguisse estudar. E fiquei lá até terminar a graduação. Terminada a graduação, aí eu passei em residência médica no Rio de Janeiro, capital. Eu brinco, né, eu comento com minhas meninas às vezes, porque eu tive que estudar fora. Então, assim, vai morar em república, né? E a república é onde você aprende a cozinhar, arrumar casa, lavar roupa, né? Porque, é sério, porque você acabou que você aprendeu a cozinhar, não? Ajuda a mulher em casa? Muito. É mesmo? Muito. Aprendeu a cozinhar mesmo? Muito, na época da residência, né? E assim, até sair. Por ter uma família simples, a gente sempre aprendeu a fazer tudo. Né? E na hora que eu fui para a residência médica, isso foi muito fácil para mim, porque eu já sabia fazer muita coisa. Bacana. E a escolha pela obstetrícia, como é que se deu isso? Olha, tem até uma conversa assim, um pouco engraçada, né? A mãe falava em vida o seguinte, que quando eu era pequeno, não sabia, assim, quando eu pouco comecei a falar, um dia perguntaram para mim, né? Aquela coisa de criança, o que você vai ser quando crescer? Aí falaram que eu ia ser médico de mulher.
É aí. E assim ficou, né? Eu entrei na faculdade, né? Conheci, fiquei um pouco balançado com a urologia, né? E assim, mas eu gostava muito de obstetrícia. Gostava muito de obstetrícia, gostava da ginecologia e aí foi esse rumo. Eu não consegui pensar em outra especialidade. Gosto, Muito bom, né? Bacana demais. E gosta o pessoal, eu sei que gosta de você, porque nós já percebemos lá que a sua agenda do consultório era lotada, o pessoal lá demorando um pouco para conseguir a consulta, mas assim mesmo, né? Médico bom, muito procurado. Caratinga me recebeu muito bem. Graças a Deus. E a vinda para Caratinga, como é que é isso? Bom, depois eu estava lá no Rio de Janeiro, capital, né? Terminei residência médica, continuei lá. Um belo dia, um grande amigo, um irmão, mora aqui em Matipó, me chamou para vir para a região. Depois de 7 anos, me chamou, falou assim, Marcelo, vem cá, tal. Eu vim, conheci e tal, passei ali por Matipó, e só que eu vi que não ia ser o local onde eu tinha que continuar. E nisso teve um jantar aqui de final de ano, na Casa de Saúde, e eles me convidaram. Eu vim, tal, jantei com eles aqui e tal, e comecei a vir aqui em Caratinga, comecei a dar um plantão no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e eis-me aqui. Estou aqui há 14 anos. Bacana, já se sente caratinguense, né? Sim, criei família aqui, constituí família aqui, entendeu? Também. Casou aqui? Casei aqui, Casei aqui. Filhos família. nascidos aqui? Aqui, Bacana demais, então virou caratinguense mesmo. caratinguense. Muito bem. Eu sou professor de marketing, né, na administração. A gente fica falando sobre a questão do acesso a alguns profissionais e como que eles acontecem de maneira diferenciada, né? No caso do médico ginecologista, por exemplo, que eu falo para eles é isso, porque alguns profissionais você procura na página amarela, você olha no jornal, escuta uma propaganda, mas o ginecologista, se tem algum médico que ele vai, quase sempre, por indicação, é o ginecologista obstetra, quer dizer, é uma mulher contando para outra. Exato. Então, assim, é o boca a boca mesmo. Isso. Que vai pela confiança, né? Então, essa empatia com a paciente é muito importante, né, doutor? É verdade. Aqui em Caratinga, por exemplo, né, esses 14 anos, né, a gente tem que ter a busca sempre, né, professor, por tentar fazer o melhor, sempre. Independente de ser uma questão de propaganda pessoal. Mas isso rendeu, né, de alguma forma, uma propaganda positiva. Né, a maneira da gente trabalhar, o que a gente busca fazer, cada dia a gente tentar aprender um pouco mais, se especializar mais. E esse boca a boca, ele é verdadeiro. Acontece a propaganda, acontece, olha, tive um filho com ele, fui bem atendida, a mãe teve um câncer, foi tratada por ele, foi tudo bem, então isso faz diferença. Ginecologia preventiva. Existe uma idade para a mulher começar a procurar o ginecologista? Quer dizer, vai porque tem problema ou vai para a prevenção mesmo? Olha, é muito comum, né, as mulheres, né, o comum é elas procurarem ginecologia após o início da sua vida sexual, elas não têm um hábito preventivo não, certo? A gente tenta plantar isso, né, de alguma forma, né, até de uma maneira a gente usa as mães mais antigas para tentar levar isso para suas filhas adolescentes, né, aquelas que já estão com seus 18 anos de idade, 16, 18 anos de idade, que elas possam procurar o ginecologista para poder ter um primeiro atendimento de orientações importantes para a saúde da mulher. Né? Isso é muito importante, mas de alguma forma elas vão atrás após ter iniciado a vida sexual e que aparecem as queixas mais comuns, as queixas ginecológicas. Inclusive também a questão da prevenção da gravidez também, né? Porque isso, elas conversam querendo saber que remédio pode tomar, você não pode, aquela questão toda. Né? A grande questão, né, professor, a questão da contracepção, ela é inicialmente prescrita pela colega. A colega, eu estou tomando isso, aí ela vai e toma também. Esse aqui é bom, né? Então, normalmente as orientações iniciais da contracepção, elas não vêm pelo ginecologista. Elas vêm no meio da população. Nós vamos depois entrar, ou então fazendo pré-natal por uma gravidez, a obstetrícia entra, ou então às vezes quando vem com a queixa ginecológica de um corrimento, uma dor pélvica, e que vai levar ela a procurar um atendimento. Nós falamos ali na chamada sobre a questão desse atendimento à violência sexual, inclusive, né?
O senhor chega a atender casos desse tipo, não? Não, porque hoje, vamos dizer assim, eu estou mais vinculado ao privado, né? E é onde a gente não tem essas ocorrências, né? Naturalmente, na rede pública é onde acontece mais de ter o atendimento à violência sexual. Muito bem. O senhor faz parto também, claro, Sim, obstetra, sim, né? sim. E o senhor tem preferência para o parto normal ou parto cesárea, não? Olha, professor, eu cheguei à grande conclusão seguinte: o melhor parto é aquele que o cliente está determinado a fazer. Por quê? Naturalmente, nós sabemos que o parto natural, né, o parto humanizado, ele é infinitamente melhor do que o parto cirúrgico, isso é fato. Né? Mas, vamos assim, não adianta a gente tentar voltar a cabeça de um cliente que isso é o melhor. Você pode orientar, sim, mas existem as pessoas que já são determinadas, né? Porque é a coragem de ter a dor do parto. Você tem que ter a coragem de ter a dor do parto para ter o parto humanizado, né? Lógico, ele deixa de ser humanizado uma vez que você possa usar o que? A analgesia, onde você vai amenizar muito a dor do cliente. Mas eu acho que é a determinação da pessoa. Bom, eu quero esse tipo de parto aqui, não, eu quero cesariana. Você pode falar uma palavra a respeito do parto humanizado, mas se ela está determinada a cesariana ela irá fazer. Muito bem. Nós vamos terminar no primeiro bloco. Eu queria voltar no segundo bloco, já fazendo essa diferenciação certinho do parto natural e parto natural humanizado, porque me parece que tem alguma diferenciação nisso, né? Aí nós voltamos para esse assunto, tá bom, doutor? Vamos para um rápido intervalo. Não sai daí, daqui a pouco estamos de volta com o doutor Marcelo. Nós voltamos já já. De volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo o médico Marcelo Antônio. Doutor Marcelo, eu estava falando de parto natural e realmente é uma dúvida que eu sei que os telespectadores têm, a questão do parto com dor e sem dor, o que é natural, o que é humanizado nisso. Quer dizer, o parto pode ser natural e sem dor? O parto normal já está claro que é pelo sofrimento todo? Não, uma vez que a gente tenha o parto natural com analgesia, ele pode ser feito. O que se espera de um parto humanizado? Um parto humanizado, né, natural, é aquele parto que é livre de qualquer droga, de qualquer ação médica. O médico é apenas um condutor da situação, né? O principal é a parturiente, que vai estar sendo ali cuidada por uma doula, que vai ser o seu suporte de apoio, e o médico observando, um observador de uma possível intercorrência para uma interrupção por outra via, né? Agora, quando você tem um parto natural, um parto normal com analgesia, esse parto ele deixa de ser um parto natural, porque você vai ter o quê? Intervenção médica para alívio da dor, né? Porque um parto ele não precisa ser 100% dor. Você pode reduzir a dor ou isentá-la de dor num determinado momento do trabalho de parto. A escolha, às vezes, pela cesariana, às vezes nem é uma escolha da mulher, né? Às vezes ela tem até uma predisposição ao parto natural e às vezes precisa de... Esse é um bom senso, né, da clínica obstétrica. O bom senso em que sentido? Né, se eu chego uma parturiente, ela tem a opção pelo parto natural, né, ou pelo parto normal, eu, como obstetra, eu tenho que avaliar as condições se isso é possível, né? Porque se eu estiver diante de alguma situação que vá gerar um risco de um acidente obstétrico, eu tenho que, por obrigação, indicar a cesariana. Muito bem. Tem muita controvérsia sobre a utilização do fórceps, né? E chega um momento, por exemplo, minha primeira filha, ela chegou, encaixou, a cabeça encaixou e ali não passava mais. Quer dizer, ou usava fórceps ou cortava, tinha alguma situação, porque senão você tem o risco para a criança também, né? O senhor ainda usa fórceps se precisar? Olha, o fórceps, né, nós temos os chamados critérios de aplicabilidade do fórceps. Um fórceps bem aplicado, ele é um auxílio ao benefício da vida,
né? Lógico, nós temos aí os mitos a respeito do fórceps, os acidentes obstétricos que já aconteceram com fórceps mal aplicados. Mas um fórceps bem aplicado, você vai ter um benefício muito grande e naturalmente você pode usá-lo com segurança, aquelas pessoas que são treinadas para o uso do fórceps de uma maneira adequada. Muito bem. O senhor trabalha com obstetrícia diretamente há quantos anos mesmo? Bom, se eu Só for... que Caratinga 14 anos. Eu já estou na 21 anos. 21 anos. 21 Tem ideia de quantos partos o senhor já fez? Não? Tem, não. Nunca contabilizei. Nunca contabilizei, porque, na verdade, na parte acadêmica, existia uma maternidade no Rio de Janeiro, maternidade Promatre, que era uma maternidade acadêmica, que nós iniciávamos no 8º período da faculdade. Né? Então, eu tive a oportunidade de passar na prova, comecei isso aí, fiquei 2 anos lá. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já mexia com obstetrícia, já com parto. Uma experiência boa de parto. Então, no total, são 23 anos. É muito tempo. Já encontrou com alguém assim, 23 anos, já tem garota aí de 23 anos. Professor, aconteceu um evento esse ano aqui em Caratinga muito interessante. Uma cliente chegou para iniciar o pré-natal no meu consultório, uma moça de 20 anos e alguns meses, e fazendo a entrevista dela, a mãe com acompanhante, a mãe dela interrompendo, falando a respeito da filha, como a filha é, o que faz, não faz, tal, e eu só, colhendo a história. De repente ela me interrompeu e falou assim: doutor, o senhor é do Rio de Janeiro? Aí eu falei assim: sim. Aí eu falei assim: o senhor trabalhou na maternidade Alexander Fleming? Eu falei assim: sim. Ela falou assim: eu não acredito, nasceu com o senhor. 20 anos e alguma coisa, está aqui fazendo pré-natal comigo em Caratinga. Mas que interessante mesmo. Muito, assim, muito. Não é nem daqui, quer dizer. Não, ela é carioca. Carioca. E veio parar aqui para o filho nascer. E uma coisa me agradou, porque sabe o que ela falou comigo? Que eu não mudei nada, eu continuo a mesma coisa. Eu falei assim: então tá bom. Boas falas, né? Incontinência urinária na mulher pode ser resultante mesmo de uma intercorrência do parto? Olha, a incontinência urinária é vinculada à gestação, né? Na verdade, a sobrecarga sobre o períneo, ela diz a respeito à gestação, né? Lógico, partos que às vezes você tem uma condução que não seja uma condução, às vezes, de uma maneira muito adequada, ou então o peso do feto, um peso nem pesado, você tem ou um trabalho de parto muito prolongado, um período expulsivo muito prolongado, eles podem acontecer de fazer a lesão da musculatura perineal. E a longo prazo, isso desenvolveu a incontinência urinária. Tá. Às vezes não por um parto mal conduzido, mas às vezes o tempo desse trabalho de parto, o tempo de período expulsivo, o peso fetal, isso tudo faz diferença. Muito bem. Um parto normal, ele necessariamente vai levar a mulher depois a ter que fazer, por exemplo, a famosa operação de períneo? Não necessariamente. Não? Depende muito da condução, depende do peso do feto, né? Depende do tempo de espera para a saída do feto, isso tudo faz diferença. Essa questão de falar, está com tantas semanas, pergunta para a mulher, sua última regra, não tem essa pergunta? Exato. Isso funciona mesmo? Quer dizer, a última regra foi 1 mês e tal, o médico fala, está com tantas semanas, isso funciona, o ultrassom confirma essas informações? Sem dúvida. Para você ter uma noção, uma ultrassonografia de primeiro trimestre, quando você faz a comparação à data da última menstruação, a margem de erro é de 5 dias só. Né? Ou seja, significa que quando você faz a biometria do embrião, né, que você vai fazer a medida do cabeça nádega que nós falamos, né, dá margem de erro de 5 dias só da última menstruação. Então, aquelas que têm um ciclo regular e tem a convicção da data da última menstruação, pode confiar nessa data. Aquela mulher que tem a data certinha, controlada. Exato. Né? A questão da TPM, né? E eu queria falar até especificamente sobre a questão da dor. Por que algumas mulheres têm cólicas fortes durante a menstruação e outras tiram isso de letra? Bom, a questão da TPM primeiro, professor. A TPM, ela existe e hoje ela foi determinada pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia como um problema de saúde. Então tem que ter tratamento. Isso não é invenção mesmo de mulher, não é chatice de mulher, não. Não, porque ela é um conjunto
de sentimentos, alterações do emocional, alterações do humor, entendendo? Vinculados à dor mamária, algumas mulheres com dor pélvica. A dor pélvica é um caso à parte, né? Porque quando nós pensamos em dor pélvica no período menstrual, a gente não pode esquecer da patologia chamada endometriose, né? Mas a tensão pré-menstrual, esse conjunto de sintomas que são vinculados ao anúncio da menstruação, é dado como um problema de saúde. Então, nós temos que tratar para melhorar a qualidade de vida, o relacionamento interpessoal. Então, é necessário tratamento. Doutor, o senhor falou sobre endometriose. Nós estamos falando de cólica menstrual, né? Por que umas mulheres têm mais, outras menos dor, mas todas têm dor, têm cólica menstrual? A endometriose hoje, né, ela está sendo quase entrando como um problema de saúde pública. Por quê? Mais ou menos em torno de 14 a 20% das mulheres, elas são portadoras de endometriose. E a endometriose pode reduzir a qualidade de vida da mulher, aquelas que têm sintoma. E um dos sintomas pode ser a cólica menstrual. Então a gente não pode tratar a cólica menstrual, dependendo da intensidade dessa cólica menstrual, como uma coisa normal. Ah, isso é normal da menstruação? Não. Às vezes há de se investigar, porque às vezes a investigação, o diagnóstico final, ele se demora 10 anos, porque você ignorou uma cólica da menstruação lá na adolescência. Então a gente tem que ter muita atenção com isso, porque a endometriose é fato, ela reduz a qualidade de vida da mulher, ela pode trazer dificuldades de uma gestação, né? Ela pode trazer o risco de abortamento de repetição, então, e também alterar a questão da vida sexual, sabe? Pode também trazer um problema conjugal por conta de dores pélvicas crônicas, repetitivas e que às vezes se demora o diagnóstico porque se levou em consideração uma cólica menstrual normal da adolescência. Porque a depender da mulher, ela só quer ficar quieta, né? Fala, me larga, me deixa, né? E realmente é um período aí que tem convivência aí com filhos, tem convivência com o marido, com o namorado, com o colega de trabalho, né? Quer dizer então que isso é uma doença. Exato. E temos uma questão muito interessante, né? Porque essa condição, são alterações hormonais pré-menstruais que geram isso tudo. E independente se elas usam o contraceptivo hormonal ou não, os sintomas eles vêm da mesma forma. Porque anteriormente nós imaginávamos o seguinte, né? Se você usa o contraceptivo até de uma maneira contínua para não deixá-la menstruar, você vai livrar ela dos sinais da TPM. Mas não. Isso não acontece. Mesmo ela usando contraceptivo, ela ainda pode ter os sinais da TPM. Tem alguns casos, por exemplo, assim, eu tenho filhas, né? Então eu acompanhei isso tudo, esse processo todo. Eu tenho filha, por exemplo, que a partir do casamento e da primeira gravidez, por exemplo, a TPM desapareceu. Eu tenho uma outra que já tem 2 filhos e todo mês a mesma coisa. Quer dizer, isso cada mulher é um ser individual, né? Exatamente. Nesse aspecto, né? Doutor, vamos fazer um rápido intervalo, nós podemos voltar no terceiro bloco falando um pouco sobre contracepção, sobre os métodos contraceptivos? Sim, podemos. Não sai daí, conversa muito interessante com o doutor Marcelo Antônio Raimundo de Souza. É um rápido intervalo, nós voltamos já já. Olá, estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa, recebendo hoje o médico obstetra Marcelo Antônio. Você que chegou aí agora, pode acompanhar aí o final dessa entrevista sensacional com ele. Doutor Marcelo, sobre contracepção. Primeiro, uma constatação, né, que as mulheres, ao longo dos anos, elas estão querendo ter menos filhos. Então, assim, elas vêm de fato tendo menos filhos, né? A gente percebe isso nos países desenvolvidos, pelo menos a questão toda da natalidade, mortalidade, essa relação que existe aí. Ter mais ou menos filhos, primeira pergunta é essa, ter mais ou menos filhos vai influenciar na saúde da mulher? Mulher que tem muito filho é mais doente, mulher que tem menos filho é mais saudável, ou isso não tem relação nenhuma? É necessário, né, na vida fértil da mulher, a concepção, isso é fato. Nós sabemos que as mulheres que têm filhos, elas reduzem o risco de algumas doenças, né? Porque quando você pensa em concepção, você pensa em amamentação, então você vai pensar em amamentação, redução do risco do câncer de mama.
Se você, eventualmente, se você tem filhos, você reduz também o risco de um câncer de endométrio, reduz o risco de um câncer de ovário. Então, a concepção é uma coisa necessária e saudável para a mulher, né? Em contrapartida, se você hoje, né, num tempo moderno, muitos filhos, eu acho que o problema é econômico, mas não de saúde, mas sim econômico. É muito bem, porque não está fácil criar um menino, né? Quanto mais 8, né? No nosso tempo, eu não sei, o senhor é família de quantos irmãos? Bom, né, hoje nós somos só 8. São só 8, eram mais, né? Eram mais. É muita criança, né? É muita criança. Aí não tem saúde a mulher que aguenta, não, né? E mesmo assim, sua mãe tem uma vida longa, né? Eu fiquei sabendo que você perdeu sua mãe há pouco tempo, os sentimentos. Mas sua mãe viveu quantos anos? 75. 75 anos. E antigamente era assim, era um muito próximo do outro, né? Não sei se no seu caso, assim, na minha casa eram 8 escadinha, né? Porque a diferença é muito pequena. Eu tenho alguns irmãos que assim, que eles têm diferença de 1 ano. 1 ano só. 1 ano. E praticamente engravidava no resguardo, né? 1 ano, exatamente. Na verdade são 13 meses. 13 meses. 13 meses. Tecnologia hoje, eu ainda quero voltar na contracepção, mas eu quero aproveitar esse fato agora que nós estamos falando aí da mulher que tem muito filho ou menos filho. De qualquer forma, a favor da mulher, nós temos a tecnologia hoje, né, doutor? A tecnologia tem ajudado muito na saúde da mulher, né? Exato. Inclusive na prevenção de doenças. A contracepção hoje, né, ela vem de uma maneira cada dia melhor porque você expõe menores doses de hormônio ao organismo da mulher, né? Isso é fato. Os contraceptivos hormonais, por exemplo, a gente teve uma redução muito intensa da dosagem dos hormônios. Isso é uma coisa favorável, é menos agressivo. Contraceptivo hormonal que você chama, a famosa pílula. A pílula, o injetável, né? Nós temos os dispositivos intrauterinos que são DIU hormonal também, né? Então, vamos assim, reduziu muito a dose, ou seja, a exposição do organismo da mulher a altas doses de hormônio. Isso aí caiu, né? Porque nós sabemos que a exposição em altas doses, o risco de trombose, isso é fato, o uso do contraceptivo é um risco de trombose, em altas doses mais ainda. E de uma maneira que você, usando baixas doses, você vai gerar mais uma dose próxima ao natural da mulher, né? Então, isso melhorou muito com relação à contracepção. E hoje, né, de alguma forma, está se dando muito preferência ao dispositivo intrauterino, né? Que nós temos o hormonal e o sem hormônio, que é um método de barreira, né? Ele vai impedir a ascensão do espermatozoide. E o sem hormônio, ainda a gente há de dizer que você fica livre de qualquer hormônio circulante. Você continua com o seu ovário funcionando perfeitamente, ele que cicla e ele é mais natural, né? Então, a gente tem que ter uma certa atenção com um dispositivo intrauterino, que eu acho que é o método contraceptivo do momento. Isso o DIU é tipo um aparelhinho que se coloca no útero? Não? É um dispositivo, nós temos o DIU de metal, né, que ele pode ser cobre ou prata, que é colocado dentro do útero, né? Ele fica ali, você só tem que ter um compromisso de ter uma revisão anual, para ver se o dispositivo está ali sem gerar nenhum problema, ou então nós temos o dispositivo hormonal, que é um pequeno dispositivo de plástico, que ele tem a liberação de uma carga hormonal diariamente e que vai fazer o método contraceptivo da mesma forma. Bacana. E o que é a pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte é um contraceptivo que você tem um hormônio em alta dose, que você gera uma carga grande de hormônio imediata, que quando você retira ele vai fazer você sangrar. Essa que é o método de usar o contraceptivo de urgência. A tal pílula do dia seguinte? Exato. Tem exatamente. Essa funcionalidade. Exatamente. Então, você dá uma dose maior de um aborto, posso falar assim? Não. Porque uma vez que aconteceu a contracepção, ela vai adiante. Ela não vai interromper? Não vai não. Ela, assim, tanto que aqui é altamente falho, né? Se você não tem, você tem um período para você usar, né? Que você deve usar nas primeiras 24 horas após a relação sexual.
para você ter uma eficácia maior. Se você deixa isso passar mais do que 24 horas, a sua eficácia reduz. É o que chama então de, na verdade, assim, é até bom a gente estar falando sobre isso, né, porque pelo dia seguinte, tomei a pílula e não vou engravidar, ou a gravidez não vai para frente, não é nada. Não necessariamente. É cheio de regra aí, né? Exato. Cheio de regra. Tem algum método contraceptivo que você indica mais? É o DIU? O do momento é o DIU. O DIU hormônio ou é o DIU tradicional? Os dois. Os dois. Né? Aí você tem que fazer uma avaliação por completo da mulher para ver se o DIU hormonal não vai trazer efeitos adversos para ela. Né? Porque o DIU hormonal ele tem uma coisa que toda mulher sonha. 60% delas ficam sem menstruar, enquanto estão em uso. Né? Então é um grande atrativo para a mulher usar o DIU hormonal. Mas só que ele vai ter ação hormonal, pode ter ação hormonal no organismo e pode trazer efeitos adversos. Diferente do DIU de metal, né? Que ele tem um efeito adverso, que é aumentar o fluxo menstrual, mas ele não tem ação hormonal no organismo. Muito bem. Doutor, nosso tempo infelizmente está acabando e foi um prazer muito grande recebê-lo aqui e trazer informação importante e de relevância aí para os telespectadores. O senhor tem agora aí 1 minuto para suas considerações finais, só vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar o seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV e também para os nossos internautas. Fique à vontade. Bem, professor, primeira coisa eu gostaria de agradecê-lo aqui o convite, foi muito proveitoso estar aqui, muito satisfatório e deixar a mensagem aí de gratidão a Caratinga, né? Porque eu estou aqui há 14 anos, foi uma cidade que me recebeu muito bem, né? E até hoje é uma cidade que me acolhe, tem carinho comigo e me deu a minha família que é assim, uma bênção maior do que tudo, né? Muito obrigado, eu agradeço vocês. Bacana demais, muito obrigado, prazer recebê-lo aqui. A você que nos acompanha, obrigado pela audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.